Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Fábrica de Código. No vídeo de hoje, voltando e vamos pivotar o canal, galera. O desenvolvimento de software está mudando como sempre e dessa vez está num grande exponencial aí com a utilização de AI. E aí o foco do canal agora vai ser isso. Vamos mostrar como desenvolver software usando IA, beleza? No vídeo de hoje vamos falar dessa ferramenta que eu tenho usado aqui, que é o OpenCode. Vou dar uma breve introdução para vocês aqui sobre o que é o OpenCode. Vou criar um aplicativo aqui usando o OpenCode também, ok? Tudo isso nesse vídeo. Vou diminuir minha câmera aqui, para a gente começar a brincadeira. Vamos lá. O que é o OpenCode aí para o caso de você nunca ter visto? Ele é uma ferramenta de desenvolvimento, igual a gente tem o Copilot, tem o da Anthropic, o Cloud Code, tem o Antigravity do Google. São ferramentas que usam inteligência artificial para poder programar para a gente, beleza? Ele não vai ser só ali um autocomplete do código. Tipo, o Copilot tem essa função de autocomplete, né? Se eu não me engano, o Cloud Code também. Então, ele não é só esse cara. A gente vai dar instrução para eles e ele vai executar o código. Ele vai atuar como um agente. Então, todas essas ferramentas que eu falei, elas atuam como agentes e o OpenCode é uma delas. Lembrando que o OpenCode, ele é uma alternativa open source. Open source não quer dizer que é gratuito, mas você pode acessar aqui o código-fonte deles no GitHub, que está crescendo bastante, e ver como que eles estão criando toda essa ferramenta aqui. Ele vai trabalhar aqui diretamente nos arquivos do projeto. Ele não fica preso a um único modelo de IA, como por exemplo o Cloud Code, você só consegue usar os modelos ali da Anthropic. Ele não, ele consegue usar qualquer modelo de IA, você consegue se conectar a qualquer modelo de IA via API e ele vai usar o seu modelo. Então se você já tem uma assinatura, por exemplo, do ChatGPT, você vai conseguir usar ele ali para trabalhar para você. Ele tem dois modos principais ali, que é o modo de planejamento e o modo de execução, basicamente é isso. E na prática a ideia do OpenCode é transformar a inteligência artificial em um assistente de desenvolvimento que vai trabalhar junto com você. Então eu tenho utilizado bastante ele porque na empresa que eu trabalho a gente usa o Copilot, mas a minha licença acaba acabando muito rápido. E aí quando acaba eu vou para ele e eu consigo usar ele perfeitamente. Aqui na parte de docs dele tem tudo aqui como que você faz para instalar, é bem simples de instalar, beleza? Você pode instalar usando o Core ou o NPM, eu usei aqui o NPM para instalar, então para você usar o NPM, lembrando que você precisa ter o Node.js. Aqui tem a parte de configuração, que você pode conectar a um modelo, né? Então eu já tenho ele aberto aqui, ó. Antes disso, eu sempre gosto de navegar até a página onde está o projeto que eu vou trabalhar, aqui não tem nada, ok? E aí você digita OpenCode, ele vai iniciar, então você vai precisar de um terminal para você trabalhar. E aqui, ó, você tem todos os modelos que ele já tem. Então você tem aqui alguns modelos que por enquanto está gratuito, beleza? Nós vamos usar o Big Purple aqui. Aqui ele está falando do Connect, né? Então no Connect é onde você consegue conectar a algum modelo. Você pode usar um deles que é o OpenCode Zen. Já eu falo um pouquinho sobre ele. Tem esse OpenCode Go, da OpenAI, o ChatGPT, né, o GitHub Copilot, da Anthropic, modelos do Google, e aqui tem outros serviços. Eu não vou mostrar como conectar aqui, porque a ideia não é ser um curso completo sobre o OpenCode. Vamos usar ele do jeito que ele veio. A única coisa que eu fiz, eu me conectei a um MCP aqui, então se você vier aqui, digitar MCPs, você vai ver que eu estou conectado ao Context7. O que é esse cara? Vamos colocar aqui. Context7. Vou abrir aqui a documentação. Esse MCP nada mais é de um lugar que tem a documentação de todas as tecnologias que a gente usa hoje em dia para programar. Então tem o Next.js, tem o Bootstrap, tem o React, tem o .NET, tem um montão aqui, beleza? Então vale a pena você já se conectar. Se você quer saber como conectar, é só você vir aqui, ó. Ele vai ter... Cadê? MCP Servers. Tem aqui mostrando como você faz para conectar, é só seguir esse passo a passo aqui, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho do OpenCode Zen, que é uma lista de modelos que eles provêm, beleza? E você pode usar
através de uma mini assinatura deles aqui, digamos assim. Então tem vários modelos que eles listam através dessa assinatura deles lá, que você pode usar. E, inclusive tem uns que são gratuitos, que são aqueles lá, né? O Bugpurkle, esse aqui, esses Minimax, todos esses 4 aqui. Por enquanto são gratuitos, beleza? E eles têm um custo baixo, a ideia é de ter um custo baixo para você programar. Bom, eu tenho usado ele na versão totalmente gratuita. Então na gravação desse vídeo está funcionando muito bem, sem nenhum limite na parte gratuita dele aqui. Tem um outro negócio que eu quero falar. Vamos voltar aqui na parte de introdução. Que é, se você vai usar ele em um projeto existente, é bom você rodar esse comando aqui, ó, o init, que ele vai gerar um arquivo agents.md com tudo que ele precisa para trabalhar no seu projeto. Ok? Basicamente é isso. Pequeno overview aí, a documentação. Eu recomendo você dar uma olhada na documentação aqui, para você entender melhor como que funciona. Mas basicamente você vai entender agora na prática. Por que na prática? Porque eu sou orientado à prática. Eu só consigo aprender fazendo. Então, recomendo você instale o OpenCode aí agora e vamos seguir esse passo a passo aqui. Vamos criar um aplicativo que é o Habit Tracker. Construir aqui bem simples um aplicativo de gerenciamento de hábitos, né? Sair um pouco daquele to-do list, que todo exemplo que a gente vê na internet aí é um to-do list. A ideia é que o usuário possa cadastrar hábitos e marcar quando completou e acompanhar ali a evolução ao longo de dias ou semanas. Então eu vou usar o Next.js e o MongoDB. Então vamos usar coisas reais, nada de salvar nada em memória. Aí antes de pedir para a IA escrever o código, uma técnica bem simples que a gente usa no dia a dia é criar um PRD, que é um Product Requirement Document, que é um documento de requisitos ali, com o que você quer. Isso vai ajudar a IA a entender melhor o que ela precisa fazer, né? Ter o contexto, e vai servir como um guia. Então, basicamente, vão ser 2 passos. Eu vou criar esse PRD, vou falar um pouquinho melhor dele aqui, e vou criar também uma lista de tarefas. Eu não vou querer que a IA saia já desenvolvendo tudo, feito uma louca, e às vezes sai tudo errado. Não, eu quero que ele crie, eu quero ver o que ele está pensando, vou criar uma lista de tarefas, vou poder editar essa lista se eu achar que tem algo de errado, e ele vai seguir essa lista de tarefas para poder trabalhar. Então vamos lá. O PRD aqui ele vai ser simples, focado nas funcionalidades principais, ele vai ter a visão geral do produto, funcionalidades, um fluxo de usuário bem simples, modelo de dados, stack técnica, basicamente é isso. Esse aqui, ó, é o template. Se você quiser, você pausa aí para você copiar. Beleza? E aí eu vou copiá-lo aqui. Vamos lá voltar no nosso OpenCode e vou colar. Ele saiu. OpenCode. Vou copiar aqui. Vou colar e vou dar Enter. Beleza? Enquanto ele roda aqui, eu queria te convidar para o seguinte. Eu estou formando um grupo de estudos sobre IA. E a ideia é mostrar semanalmente aqui o que eu estou fazendo com IA, né? Então eu tenho usado bastante, eu quero compartilhar com vocês templates que eu uso, prompts que eu uso, tudo bonitinho. E também quero ter o seu conhecimento junto comigo, por isso é uma comunidade, né? É um local de troca. E se você tem interesse em entrar nessa comunidade, ela não é gratuita, ok? Porque algo que é gratuito ele perde valor ao longo do tempo, vai ser algo pago. Vai ter uma promoção exclusiva ali para as primeiras pessoas que entrarem nessa comunidade. Se você ficou interessado, tem um link aqui no primeiro comentário fixado sobre essa comunidade. É só você clicar e entrar em contato comigo, que eu te falo exatamente como que funciona, tudo que você vai ter acesso, bem simples, beleza? Vamos lá, PRD criado. Eu vou vir aqui e vou abrir o nosso Visual Studio Code. Beleza, vamos dar uma olhada no PRD aqui então, ó. Ele colocou aqui, ó, visão geral, um aplicativo mobile web para rastrear hábitos diários e manter a motivação através de sequências e dias consecutivos. O usuário cria hábitos, marca a conclusão diária e acompanha a evolução. Então ele colocou aqui as principais funcionalidades, colocou aqui um fluxo básico de utilização do app, o modelo de dados que ele está sugerindo aqui, a stack técnica. Basicamente, Next.js, autenticação. Eu não quero autenticação. Não vou querer, vamos deixar ele gerar a autenticação aqui. Ele vai usar o Nextout, não tem problema.
Autenticação simples, CRUD de hábito. Vamos tirar esse opcional aqui, porque eu quero autenticação. Beleza, show de bola. Vamos voltar aqui. Agora, então, vamos gerar uma lista de tarefas para o OpenCode executar, né? Então, ela deve ter a ordem de execução dessas tarefas, né? Por exemplo, primeiro ele tem que criar o projeto, depois ele tem que conectar com o banco de dados. Então, ele tem uma ordem lógica que deve executar as coisas antes de só sair programando qualquer coisa. Eu quero que o app seja mobile first, ele deve ter uma interface bonita usando o Tailwind CSS. As tarefas devem incluir o front-end, back-end, a integração com o MongoDB. A lista deve ser organizada em forma lógica. Isso aqui é muito importante você colocar aqui. Ele deve criar essa lista de tarefas em uma ordem que ele vai executar, beleza? E eu vou colocar aqui, o arquivo deve ser salvo como tasks.md. Vamos copiar. Vou manter o mesmo contexto aqui. Vou colar e vou dar Enter. Vamos aguardar ele gerar aí agora. Ó, beleza, ele criou. Eu vou só acertar aqui esse cara aqui para ele ficar maior, para a gente conseguir ler. Ó, ele criou a lista de tarefas aqui e essa lista de tarefas também está aqui. Ó. Então ele colocou, ó, criar o projeto, configurar o Tailwind, instalar o Mongoose. Tem várias maneiras de conectar com o MongoDB, beleza? O Mongoose é uma delas. Então ele colocou aqui a parte de integração com o banco de dados, o back-end, front-end, tudo aqui direitinho. Então eu recomendo que você leia, verifique se tem alguma coisa errada, alguma coisa faltando, acrescente ou ajuste antes de prosseguir. Beleza? Para mim está tudo certo, eu vou mandar ele executar. Então, com o planejamento pronto, agora vamos pedir para o OpenCode executar as tarefas. Ele vai, então, a partir desse momento aqui, a ideia é justamente que ele saia desenvolvendo tudo, né? Integração com o MongoDB, Tailwind, tudo direitinho, e vai gerar o app, ok? Vou vir aqui e vou colocar assim, ó, execute as tarefas do arquivo @tasks.md. Então eu consigo referenciar um arquivo aqui colocando o arroba, beleza? Vamos deixar ele executar. Quando terminar, a gente vê tudo que ele criou aqui, se está funcionando direitinho. Ó, legal, quando ele está gerando aqui, ó, ele vai marcando lá em qual tarefa que ele está, se já concluiu ou não, tudo certinho, vai lendo os arquivos, beleza? Então é importante acompanhar isso daí de vez em quando para saber em que ponto ele está. Olha, já se passaram alguns minutos que ele está executando aqui, ele está na tarefa de criar todas as APIs. Eu queria só te mostrar uma coisa aqui, que aqui na direita, olha, aparece quantos tokens ele já gastou, né? E aqui o valor gasto. Então, se você tiver conectado a algum modelo pago aí, você vai conseguir ver essa informação aqui na direita, beleza? Isso aqui é muito importante para você que tem um modelo pago aí, controlar o quanto que você está gastando. Bom, ele terminou. E ele colocou aqui uma informação bem importante que você precisa olhar também quando você está trabalhando com ela. Ele mandou configurar a conexão com o MongoDB lá no arquivo .env.local. Vamos abrir aqui. Olha, ele marcou todas as tarefas como completas. Aqui está o projeto. Vamos dar uma olhada no código. Está trabalhado com... Tá marcado para trabalhar com localhost, mas o meu MongoDB não está em localhost. Aqui está a pastinha app, vamos ver aqui, ele tem componente botão, componente de calendário, de criar um hábito, todos os componentes aí de input, beleza? Ele tem uma lib aí de modelo com banco de dados, o hábito, o log do hábito, a parte de API, marcar como completo, calcular o streak. Temos rotas aqui de delete, de post. Ele criou tudo na API, né? Podia ter usado server-side. Se tivesse consultado ali a documentação nova do Next, a gente poderia ter colocado essa informação também, que ele deveria usar mais o server-side, a server actions, que é novo aí do Next.js, mas relativamente novo, né? Ele está criando como se fosse muito um Next.js, um React puro. Só usou o Next para usar o back-end através das APIs. E para consultar ele está usando maneiras bem antigas, olha lá, usando o useEffect, para criar um hábito ele está usando ali o fetch, beleza? A gente poderia aqui modificar isso. Bom, vamos rodar o app agora para ver como que ele está funcionando. Primeiro eu vou trocar a connection string ali.
Vamos lá, coloquei a connection string, já rodei usando o comando npm run dev. E esse aqui está o resultado. Bom, eu não sei se ele está constando que eu já estou autenticado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos cookies. Eu não rodei esse app antes, mas eu já tinha feito um app antes, só não tem nenhum cookie. Tem algumas coisas no local storage. Eu vou tirar, vamos dar um refresh. Eu acho que ele não adicionou a autenticação. Vou olhar na lista de tarefas. Ele não adicionou nada de autenticação. Beleza, então isso foi um erro que ele cometeu, mas tudo bem. A ideia era só mostrar aqui como que ele funciona. Podemos criar um hábito, por exemplo, estudar IA. Colocar de azul. Pode ser isso daí mesmo. Um outro hábito aqui, por exemplo, beber água. Tem a ver com água. Aqui eu posso acompanhar quantas vezes eu já fiz. Se eu clicar aqui, ele marca como completo. Se eu clicar no hábito, ele fica verdinho ali, ó. Bacana. Aqui desmarca, aqui marca. Foi um dia, eu posso excluir. Marcar como incompleto daqui, marcar como completo. Ele não deixa selecionar os dias para trás e nem botar outra data, mas posso excluir. O excluído ali deu erro. Ele não conseguiu excluir. Vamos ver excluir por aqui. Aqui já funcionou. Beleza. Cara, então é isso. A gente conseguiu criar um app completo aqui usando o Open Code, do planejamento até a execução. Não empregamos muitas técnicas aqui para poder criar um bom PRD, né, uma boa lista de tarefas para forçar ele de fato a criar tudo que precisa. Mas você viu que aqui em poucos minutos, você vai ver na sua casa, na hora que você rodar, em poucos minutos tem um app desse tamanho aqui pronto já para usar. É só fazer o deploy em algum lugar e começar a usar, principalmente se for algo pessoal. Você consegue focar melhor nas decisões importantes, né, que seriam justamente ter uma documentação melhor aqui do documento de requisitos, da parte de tarefas, e só delegar para executar para IA. A parte de testes unitários, né, eu uso bastante para criar teste unitário, né, eu pego o componente aqui, mando ele criar os testes unitários para o componente, para o código do back-end, qualquer coisa, funciona muito bem. E se você quiser usar aí, né, se você quer aprender melhor a IA, se você quer entrar aí para o meu grupo de estudos, para a gente aprender junto sobre IA, se você quer ver o que eu estou compartilhando no meu dia a dia, como eu estou sendo mais produtivo com IA, eu consigo botar, como ele funciona no terminal, eu consigo abrir várias instâncias dele e já sair criando o teste unitário para várias classes, vários componentes ao mesmo tempo. Consigo mandar ele executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Eu posso ter ali, clonar o mesmo repositório mais de uma vez e executar duas tarefas ao mesmo tempo e ganhar tempo com isso, beleza? Então, a IA nada mais é do que um ganho de tempo absurdo para nós desenvolvedores hoje em dia. A gente consegue executar mais se for bem empregada. Então, a ideia desse grupo de estudos, né, desse laboratório, é justamente isso. Compartilhar com vocês o que eu estou estudando. Eu não sou um especialista em IA, beleza? Sou apenas um usuário no momento. Sou bem juninho ainda, mas eu tenho aqui algumas técnicas que eu uso no meu dia a dia, que eu posso compartilhar com você. Tenho os meus templates de prompts para executar determinadas tarefas que eu posso compartilhar com você. Se você quer ter acesso a tudo isso e um grupo onde você pode tirar dúvidas e interagir, esse laboratório é para você. É só você clicar nesse link aí que está no primeiro comentário fixado e entrar em contato comigo, beleza? E, cara, se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!